Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos tentar responder a um questionamento sobre Lucas 9:57. Quem teria dito a Jesus: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores? E, consequentemente, a quem Jesus teria respondido: As raposas têm seus covis e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Logo mais iniciaremos. Deus nos abençoe, graça e paz. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem concedido, livra-nos de todos os males, perdoa-nos por nossas falhas e pecados. Esteja conosco em nome de Jesus, imploramos e agradecemos. Amém, Pai. Então vamos lá. Vamos direto para a internet. Nós temos aqui então, o foco é Lucas 9:57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Veja, o verso diz apenas: lhe disse um. Quem? Um discípulo, né? Que discípulo? Ou alguém que queria ser discípulo, né? Um da multidão. Então vamos lá. O contexto aqui, né? Ele fala sobre uma discussão. Eles estavam, por exemplo, começando aqui do verso 46, por exemplo, uma discussão sobre quem seria o maior. Jesus fala da necessidade de ser como uma criança, né? E aí ele diz: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios e lhe proibimos porque não te segue conosco. Ele fala: não te proibis, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aí, verso 51, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, mandou mensageiros adiante de si, e indo eles entraram em uma aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez também? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E ele disse: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos enterrar seus próprios mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. E a outro disse também: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão na minha casa. Jesus disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, veja que o contexto imediato, ou seja, aquilo que está perto dos versos em questão, que são os versos 57 e 58, não nos dão uma resposta sobre quem seria. Então, nós temos aqui um paralelo que seria um contexto imediato, não é um contexto tão próximo, mas é um outro evangelho, ou seja, alguém que falou, né, e relatou partes da história ou a história completa e dá ali alguma informação, por exemplo, né? E aqui, veja, e Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Veja, muito parecido, né? Olha só. Lucas 9, né? Ele diz: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E a resposta de Jesus: as raposas têm seus covis. Vamos ver aqui a resposta em Mateus 8. Jesus diz: As raposas têm seus covis e as aves do céu seu ninho. As aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Veja só. A mesma resposta. E aí nós vemos a continuação. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: Segue e deixa os mortos sepultar os seus mortos. A mesma resposta. Então, veja, na comparação entre Mateus e Lucas, nós percebemos que o que a Bíblia fala a respeito dessa pessoa é que ele era um escriba. Então, tudo indica que não foi um dos apóstolos que fez essa afirmação de seguir Jesus onde quer que ele fosse, não é? Talvez você possa aí se questionar sobre João 9, né? E aí você pode ler João 9, por exemplo, e
verificar o que, se existe algum ponto de semelhança em que você veja algum outro indicativo, mas a princípio, quando nós lemos aqui, né, nós vemos que essa pessoa que havia falado, que havia comentado isso, Lucas, ele não especifica, ele apenas, um deles disse, e depois o outro disse, né? E em Mateus, ele identifica um pouco mais, dizendo que era um escriba. Então, veja, essa é uma das formas que nós temos, né, de pesquisar na Bíblia. Então, você vê um contexto, depois você vê um outro contexto, ou seja, você vê o que está mais próximo do verso, geralmente no mesmo capítulo, né? Dependendo da situação, nós usamos os outros capítulos mais próximos também. Nesse caso, não tem muito o que olhar nos outros capítulos, né? Nós vemos aqui, pela comparação, nós vimos que era um escriba, né? Foi um escriba que falou com Jesus. Essa é uma forma de pesquisa que nós temos na Bíblia. Espero ter ajudado. Que Deus os abençoe. Despedimos com uma oração. Senhor, venha nos auxiliar, nos livrar de todos os males e nos fortalecer, ó Pai. Obrigado por mais um estudo. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos e até o próximo estudo.